E aí, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Legal nos reencontrarmos aqui desde a última aula, né? Que foi semana passada. Acredito que você está bem, eu também estou bem. E a gente agora aqui vai recomeçar nossa aula, vamos retomar o assunto sobre a história de Jacó e Esaú, que tem que ver com o capítulo 5 do nosso livro, intitulado O Preço da Desonestidade. A gente avançou até certa altura da história na última aula, hoje a gente vai terminar e vamos concluir, ok? Então eu vou fazer uma oração agora, aí eu solto a vinheta e a gente já volta, tá bom? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu cuidado e pedimos, Senhor, pela tua misericórdia e graça, a tua bênção para esse conteúdo e para a conclusão dessa importante história hoje. Por favor, continua conosco e nesse momento também, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, queridos. Olha aí a lição que a gente estava tratando, o preço da desobediência, a história desses dois irmãos aí. Eu quero relembrar com vocês alguns pontos da história que já foram vistos na última aula. Jacó e Esaú, os dois ilustrados por essa imagem, eles eram, lembre-se, filhos de Isaac e Rebeca, e também, claro, netos de Abraão e Sara, já que Isaac era filho do casal, certo? Eles eram gêmeos, no entanto, Esaú era o mais velho, o primogênito. Eles tinham personalidades muito diferentes. Esaú, a Bíblia fala, era um espírito mais aventureiro, gostava da caça, da natureza, o cheiro da mata, né? Ele era um indivíduo assim mais solto, mais para fora de casa. Jacó já era mais pacato, mais caseiro, gostava, de acordo com alguns indícios bíblicos, de cozinhar, aprendera certamente com a mãe. Então eles eram, claro, naturalmente, bem diferentes. Eles também tinham características físicas distintas. Esaú era ruivo, e a Bíblia fala que ele tinha o corpo coberto de pelos, era um camarada bem peludão, assim, né? Já Jacó, eu brinco, era pelado, porque não tinha pelo, era diferente do seu irmão. Jacó era preferido da mãe e Esaú preferido do pai. Eu também poderia falar que Jacó era preterido do pai e Esaú preterido da mãe. Significa, não era o preferido, ok? Eles tinham sérios problemas de caráter, ambos. Esaú se mostrou descuidado e desprezou o grande direito que ele tinha, o direito da primogenitura. Lembra que você ouviu aqui na última aula? Que naquela época o primeiro filho era primogênito, chamava-se assim, e tinha privilégios especiais como maior parte na herança depois da morte do pai. Ele ocuparia a função de líder da família, líder espiritual da família. Mas Esaú não fez caso de tudo isso e acabou vendendo esse direito num momento ali, de acordo com seu irmão, por um mero prato de lentilhas. Jacó, por outro lado, também tinha grandes problemas de caráter. O problema dele era a tendência de ser trapaceiro, enganador, mentiroso, característica que ficou carimbada ali na sua trajetória, na sua vida, né? Até certa altura, como a gente vai ver hoje. Jacó, dessa maneira, enganou duas vezes o seu irmão. E nós vimos as duas vezes que isso aconteceu. Quando comprou a primogenitura por um prato de lentilhas e também depois, quando entrou no lugar do seu irmão, no quarto do pai, o pai já idoso e cego, não percebendo a farsa, Jacó acabou roubando a bênção que era de Esaú, a bênção da primogenitura. Esaú ficou tão irado com isso que você lembra, ele planejou a morte do irmão, não fez imediatamente, quando soube da trama, por respeito ao pai, que embora idoso estava vivo, e ele colocou no coração, quando meu pai morrer, eu também vou matar meu irmão. A mãe, Rebeca, ouviu isso. Lembre-se que a mãe foi quem, inclusive, articulou toda essa mentira e essa farsa para que Jacó pegasse a bênção do pai no lugar do seu irmão. E ela, quando percebeu o resultado final, quer dizer, o irmão mais velho ameaçando de morte, o irmão mais novo, ela chegou para Jacó e disse, foge para onde? Para casa do irmão que ela tinha, Labão, que era tio de Jacó, e está lá o penúltimo tópico, Jacó fugiu para casa do tio Labão. E Rebeca nunca mais reencontrou o filho. E eu terminei a última aula falando do preço da desonestidade, tanto para Jacó quanto para Rebeca. Jacó teve que fugir de casa. Quis a bênção, pensando também na herança, mas teve que fugir só com a roupa do corpo. Um pouco de alimento e não levou mais nada.
E Rebeca, que preço ela pagou pela desonestidade? Porque ela também foi responsável por tudo isso. Ela nunca mais encontrou o filho. Nunca mais. Era o seu filho preferido, mas depois que Jacó teve que fugir de casa, nesse intervalo, ela morreu e nunca mais pôde reencontrar o filho querido. A desonestidade nunca vale a pena. Mesmo que traga aparentes vantagens, nunca serão vantagens de fato. E lembre-se do que eu falei também na última aula, a nossa honestidade é um negócio entre nós e Deus, mesmo que ninguém esteja olhando e mesmo que, à primeira vista, não colhamos os prejuízos imediatos aqui. Mas lembre-se, mesmo que não colhamos aqui, o maior prejuízo é estarmos afastados de Deus e perder a eternidade. Essa é a pior coisa que pode acontecer, tá bom? Então, a desonestidade nunca compensa, ok? Quando Jacó estava indo para a casa de Labão, no caminho ele dormiu, colocou a cabeça numa pedra, diz a Bíblia, e sonhou com uma escada que ligava a terra e o céu, pela qual passava um anjo subindo e descendo do céu até aquele lugar. Aquele sonho impressionou muito Jacó. Tanto é que ele acordou e disse, certamente Deus está comigo, Deus está aqui. E acabou dando um nome àquele lugar, nome de Betel, um nome muito conhecido hoje. Betel, em hebraico, significa casa de Deus, formado por duas palavrinhas, que cada uma tem o seu significado e que juntando traz essa expressão. Bet significa casa, El, Deus, casa de Deus. E ali ele fez uma promessa, ele disse, olha, se Deus for comigo, eu também vou ser fiel a Deus, vou dar o dízimo a ele de tudo que eu tiver, e o Senhor será o meu Deus, ele disse. E assim, ele partiu para a casa de Labão. Eu estou indo rapidinho, galera, porque são alguns detalhes apenas que a gente tem que reforçar aqui, tudo bem? E aí, Jacó chegou na casa de Labão. Labão, ele tinha muitos rebanhos de ovelhas. Jacó conheceu seu tio, se apresentou, conheceu seus primos. Labão tinha filhos. E Labão também tinha filhas, duas, Lia e Raquel. E quando Jacó bateu o olho em Raquel, o que Raquel era de Jacó mesmo? Prima, né? Prima direta, de primeiro grau. Quando Jacó bateu o olho em Raquel, você já pode adivinhar o que aconteceu, né? Ele se apaixonou por Raquel. E ele amou mesmo Raquel de coração. E foi conversar com o tio, perguntando se ele podia se casar com Raquel. Naquela época, para um homem casar com uma mulher, ele tinha que pagar um dote, uma quantia em dinheiro ao pai da noiva. Mas Jacó tinha o que para fazer o pagamento? Ele saíra lá da casa da sua mãe fugido, com a roupa do corpo e um pouco de alimento, nada mais. Chegou de mãos vazias, absolutamente, na casa do seu tio. Como é que ele ia pagar? O tio sabia que ele não tinha como pagar. Fizeram um acordo. Seu tio Labão disse, trabalhe 7 anos cuidando de meus rebanhos, eu vou te dar, claro, um salário, mas não correspondente ao seu trabalho. Essa diferença vai servir como pagamento para que daqui a 7 anos você possa casar com a minha filha. Jacó aceitou o trato na hora. E Jacó trabalhou 7 anos, feliz da vida, satisfeito. Não foi pesado para ele, porque a Bíblia diz que ele amava muito Raquel. E ele, claro, trabalhou por ela, né? Lembre-se que ela não era a única filha de Labão, ela era a segunda filha, a mais velha era Lia, que era outra prima dele, né? Mas o acordo todo foi, claro, pelo casamento com Raquel. Tá aí o preço, 7 anos. E ele trabalhou, como eu falei, na expectativa do dia do casamento. E o dia do casamento chegou, né? Foi um dia todo especial. Os casamentos demoravam dias, né? E aí chegou o momento das núpcias, quando Jacó ia conhecer, ia dormir com a sua esposa, né? Olha, gurizada, não me pergunte o que aconteceu. Eu também não sei o que foi. A Bíblia fala, e para nós isso é muito estranho de imaginar isso, que Jacó dormiu com a sua esposa. Quando amanheceu, olhou para o lado, levou um susto. Não era Raquel. Sabe quem era? Com quem ele tinha se casado, sem perceber, e com quem ele tinha se deitado e dormido, e não tinha percebido. Não dá para entender isso. Mas ele percebeu que não era Raquel. Era Lia, a irmã mais velha dela, a sua outra prima. Ele havia se casado com ela. E aí, claro, ele foi logo cedo tirar satisfação com Labão. E Labão, uma cara de pau, Labão sabia, né, do que estava fazendo, e disse assim, não, Jacó, não fique preocupado, olha, que é o seguinte, aqui a gente tem o costume de nunca casar a filha mais nova antes da filha mais velha, e como Lia é a mais velha, primeiro você tem que casar com ela. Depois, se você quiser, case-se também com Raquel.
se você trabalhar mais 7 anos para mim, aí eu também deixo você casar com Raquel. Olha a trama de Labão. Jacó encontrou alguém que era tão espertalhão quanto ele, né? Só que Jacó agora levou prejuízo. Mas ele amava muito Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos e casou-se com Raquel. Na verdade, ele não trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Ele casou ali junto com Raquel. Ele acabou casando com as duas, e os 7 anos a mais, preço por também casar-se com Raquel, ele pagou para frente. Ele meio que pagou pré-datado, entendeu? Pegou primeiro Raquel e depois fez o pagamento. E acabou casando com as duas irmãs. Por essa situação com Labão e outros fatores também, que não podemos entrar em detalhes agora, galera, a convivência com Labão ficou muito ruim. As próprias filhas dele também não tinham mais o desejo de permanecer na casa do pai. E Jacó planejou voltar para a casa do seu pai, lá para a casa de onde ele tinha fugido, para o reencontro com seu irmão, inclusive. Irmão que, na última vez que eles ainda estavam lá convivendo na casa do seu pai e da sua mãe, Esaú, naquela ocasião planejava matar Jacó. Como é que seria o reencontro desses dois, hein? A Bíblia fala que ele juntou toda a casa dele. A essa altura, ele já também tinha muitas posses, rebanhos, pegou as duas esposas, os filhos, os servos, muita gente, e foi lá para a casa do pai. Estava voltando para a casa do seu pai, ok? E fez isso escondido de Labão. Depois Labão descobriu, foi atrás dele, eles discutiram, mas se perdoaram, fizeram um trato, cada um ficou de um lado, Labão voltou para casa, Jacó continuou lá no caminho para a casa do seu pai e foi indo. E aí chegou um momento dramático, que é um dos pontos altos aqui da nossa história. Quando Jacó foi chegando próximo à casa do seu pai, a casa de Esaú também, ele mandou alguns servos na frente, com presentes, para que pudessem ir amolecendo o coração de Esaú. E para que Esaú soubesse que Jacó estava vindo, era um homem muito rico, com muitas posses, muitos servos, muitos animais, e não pretendia tirar dele a herança, para que não causasse maiores problemas e facilitasse o reencontro deles. Mas essa estratégia de Jacó não deu muito certo, porque de repente os próprios servos que Jacó tinha mandado na frente, porque Jacó ia devagar, né? Com rebanhos, com crianças, com mulheres, ele se deslocava lentamente. Esses servos foram mais rápido na frente para tentar fazer esse contato amistoso com Esaú. Mas esses servos logo voltaram para Jacó e disseram: Jacó, o negócio está feio. Teu irmão está vindo aí com 400 homens e armados até os dentes. Eu acho que ele não está muito amigável, não está muito simpático a ideia de que você está voltando para casa. Jacó ficou amedrontado, com muito medo. Chegou a dividir todo o grupo dele em duas partes, pensando assim: bom, se Esaú atacar um grupo, de repente o outro ainda consegue escapar. Adivinha em que grupo ele ficou? No grupo mais atrás. E olha só o coração ainda egoísta de Jacó, né? Ele colocou no grupo da frente Lia, né, a esposa que ele não amava, junto com os filhos que tivera com ela. E atrás ficou ele, Raquel e os filhos que teve com Raquel. Olha só. Você vê que situação, né? Jacó, ele tinha essa tendência, ele era egoísta, ele era trapaceiro, ele era mentiroso. E ele precisava mudar. E o pior de tudo, ele estava se vendo, galera, na possibilidade agora de morrer na mão do irmão e morrer na condição afastado de Deus. Porque alguém com caráter, com coração desse, não estaria salvo de jeito nenhum, né? E ele sabia o que era correto, mas ele ainda tinha essa inclinação de sempre querer levar vantagem em tudo e pensar nele, não nos outros, e fazer até de trapaça e mentira para ter aquilo que ele queria. Aí ele pensou: puxa, Senhor, se eu morrer agora, se meu irmão me atacar aqui e eu morrer, eu estou perdido. A noite chegou, ele, com medo de reencontrar o irmão, resolveu ficar sozinho orando. Ali foi, queridos alunos, a mudança de Jacó. Aquele era um lugar onde ele estava orando, se chamava o Vale do Jaboque, ou Val do Jaboque. Era um local onde costumavam se esconder ladrões, assaltantes. Era bem à noite. E ele resolveu se ajoelhar ali, um pouco solitário, afastado da família,
para orar a Deus e pedir a bênção de Deus e a ajuda de Deus para que o livrasse daquela situação. E de repente ele sentiu uma mão atrás, assim, nas costas dele. Ele achou que era quem? Um bandido, um assaltante, um ladrão. E na escuridão da noite começou a se defender daquele personagem, achando que aquele personagem queria matá-lo. E ele lutava com aquele indivíduo que ele não sabia quem era, supondo ser um bandido, e ao mesmo tempo lutava com Deus, em pensamento, pedindo perdão a Deus. Porque ele antes orava pedindo perdão, mudança de coração, com a ameaça de morrer na mão do irmão. Mas agora ele estava vivendo uma outra ameaça muito mais intensa ainda. Na cabeça dele, um assaltante querendo tirar a vida ali. Então ele começou a orar a Deus: Senhor, me perdoa, me salva e me livra, me protege. Olha, ali foi uma grande angústia de Jacó. E a Bíblia fala que ele ficou a noite inteira lutando e tentando se desvencilhar daquele personagem que ele não conseguia nem ver. E quando foi amanhecendo o dia, ele entendeu que não era um homem, não era um bandido, não era um assaltante. Era o próprio Deus. Lembra na história de Abraão, quando Deus foi na tenda de Abraão, avisar que Isaac, né, nasceria dentro de um ano? Pois é, Deus ele se fez homem temporariamente no Velho Testamento, galera, para entrar em contato com algumas pessoas que ele tinha por especial. E ali Deus se fez homem e meio que ficou, não lutando, né? Deus não lutou com Jacó que lutou com Deus, mas Deus ficou ali agindo dessa maneira para Jacó se conscientizar e entender que ele precisava de uma mudança de vida, de que se ele morresse ali, ele estava perdido longe de Deus. E Jacó, de fato, naquela madrugada, experimentou uma mudança verdadeira de coração. Deus favoreceu a Jacó, Deus deu a possibilidade a Jacó, Jacó aproveitou a chance, e Deus abençoou Jacó com uma nova forma de vida, de pensar, um novo caráter, um novo coração. A Bíblia fala que quando ele viu que era Deus, ele se agarrou a Deus e disse: Senhor, eu não vou deixar o Senhor sair daqui se não me abençoar. E Deus disse: Jacó, você vai ter uma vida nova, e você vai ser um novo indivíduo. E como você lutou com Deus, e a luta ali não foi só física, foi espiritual também, pedindo um novo coração, Deus falou assim: Jacó, agora teu nome nem mais vai ser esse. Você agora vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Essa, galera, é uma parte extremamente importante da história de Jacó. Ali foi a mudança de vida. Mudança tão intensa, mudança tão profunda, que até o seu nome foi trocado. E ele amanheceu depois que Deus foi embora, e ele de fato foi abençoado, e ele teve a certeza do perdão e da mudança. Ele foi em paz ao encontro do seu irmão. E a Bíblia fala que Deus mandou um anjo falar com Esaú à noite, naquela madrugada, e dizendo assim a Esaú: olha, não faças nada contra teu irmão, chega em paz. Pode tirar o fervo desse povo que está contigo aí e chega em paz. E de fato o encontro deles foi bem pacífico, tá bom? Aí tem uma imagem de Esaú, olha os homens lá armados para a guerra, né? Que estavam vindo junto com Esaú para se encontrar com Jacó. Coitado de Jacó, Jacó não tinha nem a mínima possibilidade de criar oposição a esse exército de homens ali, né? Foi por Deus, foi Deus que o livrou, porque ele buscou a ajuda de Deus naquela madrugada. E aí, galera, tem as lições finais dessa história, ok? Relembre comigo aqui, olha. Jacó tinha um sério problema de caráter, ou sérios problemas de caráter. Assim como muitos de nós também temos problemas. Cada um tem os seus. Mas assim como Jacó, a gente também precisa orar a Deus e pedir um novo coração, pedir um novo nascimento, uma nova vida, uma nova forma de ser, uma nova forma de pensar. Jacó sofreu muito com os resultados da sua desonestidade e do seu caráter assim tão diferente do que Deus gostaria que fosse, né? Porque a desonestidade nunca vale a pena. A gente viu aqui na lição. Ela cobra um alto preço. E se não aqui, a perda da salvação eterna depois. Jacó sofreu muito com isso. Sofreu na casa de seu pai, sofreu longe de casa, nunca mais reencontrou a mãe, foi enganado por Labão várias vezes. Até que ali naquele momento, antes de encontrar com Esaú, também sofreu internamente por perceber que a vida inteira dele tinha sido marcada por aqueles desvios de caráter, né, galera? Então, ele sofreu. Jacó,
ele buscou a ajuda de Deus para mudar. Aí que está a chave da vida de Jacó. Ele não tentou mudar pela disciplina própria ou por alguma, e nem se conformou com aquela vida que ele tinha. Ele buscou em Deus, clamou a Deus, orou a Deus naquela madrugada. E olha lá o quarto ponto, olha. Jacó mudou de vida, teve o seu caráter transformado, e a mudança foi tão intensa que até o seu nome foi mudado. De Jacó para Israel. Lembra do significado de Israel? Lutou com Deus e venceu. E você já entende que a descendência de Jacó passou a se chamar descendência de Israel, que depois acabou formando o povo de Israel e a nação de Israel. O nome dele acabou sendo transferido para a nação que veio dele, que, lembre-se, é a nação que Deus havia prometido para Abraão. Se você lembrar desses três nomes, são os três principais personagens dos ancestrais dos judeus, né? Abraão, Isaac e Jacó. São os três, ó, avô, pai e filho de Jacó, né? Isaac, pai de Jacó, Abraão, vô de Jacó. Por esses três, a promessa de Deus se cumpre e ali surge a grande nação de Israel. E o último ponto aí da lição, galera, nós também podemos mudar. Se a gente precisar, não importa qual seja o meu desafio ou o teu desafio, se a gente se apegar a Deus, se a gente se sujeitar a Ele, se a gente clamar pela ajuda dEle, se a gente permitir que Ele mude o nosso coração e, claro, tomar as decisões nessa direção, a gente também pode ter um coração mudado e transformado. E é assim que eu termino essa lição, tá bom? Que Deus abençoe você. Se você, querido aluno ou aluna, tem assim algum traço de caráter, alguma coisa em vocês que vocês não gostam, porque tem muita coisa que nem a gente gosta em nós mesmos, né? É Deus que pode nos ajudar a mudar, tá bom? Então ore a Deus, seja sincero, lute pela tua mudança. Como Jacó fez, clame a Deus, ore de verdade, tome decisões importantes na vida e Deus vai te ajudar a ser alguém sempre melhor, tá bom? Melhor filho, melhor amigo, melhor estudante, um cidadão, um menino e uma menina que estão vivendo, preparando-se para a volta de Jesus. Olha que bonito, que legal, né? E é assim que a gente termina a nossa lição, tá bom, galera? Deus abençoe você, esteja atento ao roteiro do iClass e tenha as tarefinhas lá, tá bom? Vamos terminar com uma oração? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, abençoe esses alunos e abençoe a mim também, porque todos nós temos um coração que precisa ser transformado, precisa ser refeito, que de fato seja pelo Teu poder em cada um de nós, nos tornando cidadãos agora, preparados para o Teu reino quando Cristo voltar. Continua protegendo todos os nossos alunos, cuidando da família deles, em nome de Jesus. Amém. Tchau, galera. Até a próxima aula, viu? Valeu. Tamo junto. E aí a gente se reencontra na semana que vem, beleza? Tchau, tchau.